Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast aqui com a especialíssima Dani Kirsten, que veio lá de Curitiba, né, para nos presentear aqui com esse bate-papo diretamente dos estúdios da Casa Cine, aqui onde a gente prepara todo esse conteúdo com muito amor, esse conteúdo que você vê na rede social, que você vê nos canais aí no YouTube, que você acompanha, a gente faz aqui com muito amor para você. Roda a vinheta. Então vamos lá, Daniela Kirsten. Dani Isso. Kirsten, né? É um prazer. Primeiramente, eu queria te agradecer por tirar esse tempinho aí para conversar com a gente, né? Show. A gente sabe que é muito corrido, né? A gente tava falando disso, né? A gente tava falando disso, né? O tempo, assim, virou uma coisa, assim, Ele é valiosa, precioso, né? Exatamente. Eu que agradeço por estar aqui, pela oportunidade de crescer e contribuir, né? Trazer um pouquinho daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Então, o prazer é todo meu. Eu queria começar aqui com você se apresentando, para quem ainda não te conhece, essa mulher multifunções, né? Mais uma das que nos visita, né? E com tantas qualidades, um currículo invejável, né? Eu queria que você fizesse essa apresentação. Show. Então, eu me chamo Daniela Piscinin Soares Kirsten. Eu sou filha amada do Senhor, eu sou casada com o Lauro há 18 anos, eu sou mãe da Mavi, Maria Vitória, de 16 anos e sou mãe do João Pedro, de 10 anos. E atualmente eu estou à frente da Febracis aqui no Paraná e dou treinamentos, mentorias, cursos, então essa é um pouquinho da Dani. Inclusive, ela veio conversar com a gente, pessoal, sobre contratação estratégica, gestão e liderança de pessoas. Isso. Então, resumindo tudo isso aí que você falou, ela trabalha com pessoas. Isso mesmo. Que desenvolvo e capacito Exatamente. pessoas. Exatamente. Ela trabalha com desenvolvimento de pessoas. Essa é a palavra. Mas é uma coisa bem complicada, né, Dani? Assim, tem que gostar muito, né? Sim. Porque... Você sabe que eu venho da área do direito, né? Então eu ia te perguntar dessa Show. Trajetória sua. É bom que você já... Legal. Eu venho da área do direito e há 10 anos atrás eu fiz o Método CIS, não sei se vocês conhecem, mas é um curso de inteligência emocional e eu não queria ir. Não queria. Meu marido, assim, literalmente, ele me obrigou a estar junto. Ele olhou para mim um dia e falou assim, nega, a gente precisa fazer esse curso. Falei, não, vai você. Sabe quando você olha para o outro e você fala assim, não, é você que precisa fazer. Eu não. Não sou eu, né? É o marido que precisa mudar, é a mãe que precisa mudar, é o presidente que precisa mudar. Nunca era eu. E nós fomos fazer esse curso. E na época eu trabalhava na refinaria, na Petrobras, e eu olhei para ele e falei, vou acompanhar, pelo menos, né? E foi assim um divisor de águas nas nossas vidas. Esse curso, ele me trouxe uma visão diferente daquilo que eu estava vivendo até então. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu não falava, pelo contrário, eu ficava roxa, amarela, azul. Não saía minha voz, eu engasgava, literalmente engasgava. E esse curso, o Método CIS, ele trabalha essa questão emocional. Então, hoje, o que acontece? O maior desafio não é a questão racional. Todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer, para ganhar dinheiro, né? Para ter uma saúde maravilhosa. Mas o que impede as pessoas? É a questão comportamental, é a questão emocional. E eu lembro que fazendo esse curso, dando toda a visão para a jornada ali, né? Que eram vários cursos, e eu mudei, mas racionalmente falando eu sabia, mas eu mudei emocionalmente. Então eu não me sentia, na época, eu me sentia muito inferior, muito incapaz. Eu vendia os outros, mas eu não me vendia. E eu fui trabalhando essa questão emocional. E entrei na Febracis, depois como treinadora, me tornei diretora e hoje estou aqui. Então você já atuava no direito? Isso. E aí conheceu... Fiz uma transição de carreira. Fez essa transição. E essa transição, assim, ela foi suave
Ou foi brusca? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu lembro que quando eu voltei de um dos treinamentos que eu fiz junto com a Febracis, na época não tinha em Curitiba, não tinha no Paraná, e só tinha em São Paulo. Eu lembro que o meu marido olhou para mim e falou assim, olha, eu acho bom você conversar com teu pai e com tua mãe, porque eles não estão de acordo com essa transição. Fui conversar com eles lá, Dani, mas você vai, né, tirar toda essa bagagem do direito? Não, essa bagagem do direito tá comigo. Tudo aquilo que eu aprendi tá comigo. Mas eu não me via atuando na área do direito. E quando eu conheci a Febracis, quando eu identifiquei tantas coisas que eu poderia trazer para as pessoas, tanta transformação que eu vivia, eu falei, não, peraí, eu quero isso. Eu quero me alimentar disso, eu quero ser um vetor de mudança na vida das pessoas, eu quero transformar vidas, assim como a minha foi transformada, meu casamento, minha parte financeira, tudo, literalmente saiu da água para o vinho. Eu falei, eu quero fazer isso na vida das pessoas. Então eu fiz essa transição de carreira. Não foi fácil, não, eu vou ser muito franca, né, e verdadeira. É uma jornada, é uma cebola que você vai tirando cada vez uma camada. Então tudo isso hoje eu vejo que valeu muito a pena realmente assim, estar onde eu estou, e a minha história, né, de vida me trouxe até aqui. É um processo, né, Isso. você falando, eu até me identifiquei lá no inicinho. Quando eu fiz a escolha por comunicação. Sim. Eu tive duas escolhas. Seguir no direito ou na comunicação. E gostava também da área de direito, mas não me via. Isso. Né? E a comunicação, para mim, era familiar, mas eu também não tinha muita atuação. Sim. Mas resolvi optar pela comunicação. Né? E assim, foi a melhor decisão que eu tomei. Que legal. Nós já fizemos, eu falo nós, assim, minha família nós já fizemos várias, não foi uma só, transição de carreira. Sim. Mas assim, sempre na área da comunicação. Às vezes mudando aqui uma coisa, ajustando outra, um serviço, né, que a gente trabalha com prestação de serviço, mas sempre na área da comunicação e educação. E eu acho bacana você trazer isso, porque o ser humano, ele vive ciclos. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Talvez agora seja um novo ciclo, uma nova etapa, e por que não mudar, né? Mudar de profissão, mudar e trazer uma transformação para dentro daquilo que você já atua, se desenvolver cada vez mais. Isso é necessário. Eu falo que nós somos igual uma árvore. Se ficar regando, se ficar cuidando, tá sempre florescendo. Se a gente parar e não se desenvolver, deixar de regar, deixar de buscar, aí a árvore seca, morre e não tem mais vida ali dentro. É verdade. Bom, a gente sabe, falando um pouquinho da Febracis agora, né? Que a Febracis é a maior escola de negócios da América Latina. Exato. Né? Então, quem tem dúvidas aí é só acessar o site lá que vai entender bastante sobre a Febracis. Dani, qual seria a importância de entender de gestão de pessoas para o dia a dia de uma empresa? Tá. O que acontece? Muitas vezes o empresário ou o empreendedor, ele se volta para o produto. E quando eu me volto para o produto, eu esqueço que o meu negócio é gestão de pessoas. Então eu preciso olhar para as pessoas que fazem parte do meu time, desenvolver essas pessoas, porque como uma consequência eu vou gerar o resultado no produto. Então hoje, qual é o maior desafio? O líder, gestor, o empresário, olhar para dentro da sua própria empresa, dentro da sua casa, e entender que ele precisa desenvolver pessoas. Porque senão, realmente assim, hoje está sendo um desafio
contratação, recrutamento, seleção, pessoas que estão engajadas, vestindo a camisa, mas se eu também não olhar para dentro daquilo que eu já tenho, do time que eu já tenho, e não desenvolver, trazer esse olhar, essa visão clara de futuro dentro da empresa, eu não vou conseguir gerar o resultado necessário. Então hoje, o meu negócio, existe um produto, mas o meu negócio dentro da Febracis é gestão de pessoas. E isso independente se é uma empresa pequena, média. Não importa, né? Não importa. Inclusive as mentorias que vocês realizam. Sim. Tem um número mínimo de pessoas? Totalmente voltado para pessoas, né? Para desenvolver líderes, gestores, dona de casa, advogados, médicos. A gente tem vários cursos. Então, a gente tem Business High Performance voltado para gestão e liderança de pessoas. Temos Comunicação Eficaz também, que é um curso voltado para essa questão. Como que eu me porto nos lugares, como que eu comunico. Formação em coach, olhando essa questão de desenvolver essa habilidade em mim e através de mim. Então, a gente tem vários segmentos, tanto a grade Life quanto a grade Business, voltada para desenvolver pessoas. E hoje, né, aproveitando a pergunta, hoje a gente vê esse interesse do empresário. Dani, eles chegam ali com o líder comercial, o líder do RH, o supervisor, gestor, para quê? Para desenvolver. Eu quero ferramentas. Eu quero aprender como gerir melhor o meu negócio, como transformar pessoas, como fazer, sabe, aquela vontade, aquele ânimo, aquele desejo do meu colaborador sair todos os dias de casa para ir trabalhar, mas que eu possa crescer e contribuir na vida deles. A nossa vida passa tão rápido, né? A gente tem uma missão aqui na Terra de servir as pessoas e por que não dentro da empresa? Por que não desenvolver pessoas para serem pais melhores, maridos melhores, pessoas ali que vão contribuir e vão receber também, né? Porque a consequência daquilo que eu entrego vai vir para mim. Então, a gente trabalha muito essa questão cognitiva e emocional. É verdade. Nós aqui também da Casa Sênior, nós trabalhamos com o corporativo também. Isso. E a gente tem observado muito essa mudança de comportamento dentro das empresas. Então, eu tô até aqui com uma matéria que eu quero te fazer uma pergunta, que ela saiu, na verdade, ela é até uma matéria antiga de 2021 da Exame, que fala que daqui para frente toda empresa será uma escola. Isso. Vai desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas, né? Então, eu queria te perguntar, você como especialista, né? Por que e qual a importância de se ter, de se promover um ambiente educacional dentro da empresa? Hoje a gente vive num mundo muito acelerado. Então a informação chega muito rápida e a exigência também, né, tá sendo muito elevada. Então, quando eu olho para dentro de uma empresa, eu preciso trabalhar essa questão educacional, de comportamento, de comunicação, de acesso, como que a gente convive com outras pessoas dentro do ambiente de trabalho. E essa daí está sendo uma busca assim constante. Dani, como que eu mudo o clima da minha organização? Como que eu faço o comercial falar com o marketing, falar com o RH, falar com os alunos, com os clientes? Eu preciso interagir com todo mundo. Então, como que eu alimento isso? Como que eu desenvolvo isso? E é através da parte cognitiva, né? Desenvolvendo toda essa parte estratégica, mas também eu preciso desenvolver de uma forma emocional. A cobrança, ela tá vindo. Né? A aceleração a todo momento, ela está nos deixando sob pressão. E eu preciso trabalhar isso com o meu colaborador também. Eu preciso preparar um ambiente para que ele possa produzir e que eu possa desenvolver essas pessoas. Eu acredito também, Dani, que esteja bastante relacionado, além disso, desses fatores que você citou, a questão volto lá no início da nossa conversa, a questão de otimização de tempo, de colocar as pessoas nos lugares certos para que elas possam desenvolver as suas competências corretas. Isso gera
economia para a empresa, né? A gente tem um case aqui na Casa Cine, que a gente produz conteúdo gravando as videoaulas deles, né? A gente tem uma plataforma que a gente sobe esse conteúdo para eles, né? Foi algo que eles precisavam assim muito rápido, sabe? E o time, eles captaram um cliente grande e eles não tinham time para isso, sabe? Para disponibilizar para isso, sendo que todo mundo já estava com as suas funções comprometidas. Então, como resolver esse problema? Então, apresentamos essa solução para eles da plataforma e entregando um produto finalizado, completo para eles, apenas para que eles apresentassem para esse cliente, né? E hoje são mais de quase 3 mil pessoas que acessam essa plataforma. Show. Então, isso gerou uma economia muito grande para eles de tempo e recurso. As pessoas que provavelmente ficariam no suporte para responder as questões, até uma empresa de logística, sabe? Para responder as questões que surgem no dia a dia do uso dos aplicativos deles, elas não precisam hoje mais se utilizar dessas pessoas, liberando-as para executar outras funções. Legal. Elas fazem tudo pelo conteúdo que já subiu lá na plataforma. Então, esse feedback que a gente teve, né, desse case, assim, serviu para mostrar que é possível, sabe? Às vezes até com decisões... não com decisões complicadas, né? Com decisões simples você consegue otimizar, né? As pessoas. Isso daí é bacana você trazendo isso, porque a gente fala sobre a metanoia dentro da Febracis. Pessoas, lugares e conhecimento. Então, hoje, olhando até para uma questão cultural, eu vejo que as pessoas não estão levantando a mão para pedir ajuda. É verdade. Me ajuda. Você tem essa expertise. Eu posso contar com você? Você desenvolve, né, um trabalho, um serviço para gerar um resultado para mim? Não, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, com todo mundo. Olha, mas tem fulano, coloca o fulano aqui. Não, calma aí. Se você quer um resultado diferente, se conecte com pessoas certas, nos lugares certos e com o conhecimento certo. Exatamente. Esse é o diferencial. Aí é uma metanoia, você começa a usufruir de algo diferente, de resultados diferentes. Na época da pandemia, eu vi que muita coisa aconteceu, muitas mudanças aconteceram e as pessoas deixaram de se unir. Pelo contrário, ficou cada um por si, principalmente dentro de casa, né, no home office. Então, essa retomada, essa volta para essa cultura, né? A gente tem visto vários cases de sucesso que é possível terceirizar, que é possível ter pessoas especialistas disso para cuidar disso, que isso vai gerar uma qualidade de vida, um tempo que muitos hoje não têm, né? É precioso, é valioso, igual a gente falou, mas todo mundo sai ganhando. Exatamente. Eu acredito também que a mentoria seja importante no sentido de, muitas vezes, vou colocar cliente, né? Ele não sabe que ele está precisando daquilo, né? A mentoria vem. Isso. Olha, você já olhou por esse lado, né? Então, nossa, mas é tão simples? É tão simples, né? Então, realmente esse contato. A gente acabou perdendo muito isso, né? Então, cada um por si. Aprendemos a viver sozinho, né? Então, agora nós estamos aprendendo de novo. Retomando né? A viver né? Em comunidade. Aí, né? Isso. E essa questão... tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Dentro da Febracis, a parte emocional, de vícios emocionais. Então, a gente trabalha muito isso. Deixa eu entender se existe um orgulho por trás disso. Se existe uma vaidade, uma arrogância. É buscar a solução. Hoje, dentro dos cursos da mentoria, coaching individual, o que a gente faz? Como se fosse um plano de ação, né? Desenvolvendo através de ferramentas do coach, de todo o processo, para quê? Para que eu identifique o estado atual e eu possa levar
o meu cliente, o meu aluno para o estado desejado. Então, isso tem sido algo muito necessário, porque muitas vezes as pessoas não têm uma visão clara de futuro. Eu tenho a empresa, mas eu não tenho uma visão a médio, né, a curto prazo, médio e longo prazo. Então eu preciso criar, eu preciso desenvolver, e não só com aquele que está ali, dono da empresa. Eu preciso criar isso com todo mundo, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer com que as pessoas enxerguem isso. Vocês que atendem assim pessoas de outros países, Sim. Dani, essa cultura imediatista é do brasileiro? Então, ou não? Você sabe, essa pergunta ela vem no momento certo. Eu acabei de retornar do Canadá, né? Minha filha estava fazendo intercâmbio lá. E uma coisa que chamou muito a atenção minha e do meu marido foi essa questão cultural. Nós brasileiros somos extremamente abundantes. A gente produz tudo. Tudo a gente tem. Nós somos inteligentes, nós somos criativos, mas tem algo que precisa ser ajustado. Essa questão, né, de dar um jeitinho, eu vou por um outro caminho. Então, assim, não pegar atalhos muitas vezes. E eu fiz, não vou falar um comparativo, mas eu tive um outro olhar ali dentro do Canadá, né, na cultura, como eles são planejadores. Eles planejam, é uma cultura que eu vejo que eles são muito educados, né? E tem uma valorização. Até tinha comentado com você um pouco antes, essa valorização do serviço. Hoje a gente precisa valorizar, desde o motorista de Uber, desde o motorista de ônibus, a pessoa que está servindo. A gente precisa olhar para isso e valorizar, porque quanto mais a gente focar nisso, mais a gente vai expandir, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o restante vai ser bom. Então, a gente já é muito bom, a gente já é abundante, mas a gente precisa, vou falar por mim, eu preciso comunicar isso, eu preciso acreditar e valorizar ainda mais o serviço. É verdade, isso é uma sentido? Verdade, essa questão da comunicação, né, que você citou antes, né? A gente já também sofreu, sofreu isso em uma instituição também que a gente atendia, essa questão da falta de comunicação entre os setores. As coisas não andavam, porque é aquele negócio, né? Um entende aqui, mas ele não transmite a ideia correta aqui. Se pede aqui, mas quando chega aqui no final não é nada daquilo que foi pedido. Então, na época até nós não entendíamos muito bem o que estava acontecendo, até entendermos que realmente era a simples comunicação, gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, liderança, era isso, entendeu? Então perdeu-se muito, na época assim, perdeu-se muito tempo, muito recurso, tentando ativar coisas e projetos que acabaram não dando certo. Sim. Porque as pessoas estavam nos lugares errados, né? E a comunicação sempre falha, né? O ruído, né? E aproveitando, né, Dani, que falando de comunicação, mas você sabe que isso daí, a ansiedade, ela vem do achismo. Porque se eu me comunico bem, se está muito claro, vamos lá, entre setores, comunicação dentro de casa, com o marido, com os filhos, está muito alinhado, então não me gera ansiedade. Aí você trouxe um ponto muito cirúrgico. A comunicação é tudo. E a comunicação é atos, palavras e ações. Eu preciso alinhar isso dentro de uma empresa, alinhar isso dentro de uma casa, de um relacionamento, até para mim mesma, né? O diálogo interno, eu preciso alinhar essa comunicação, porque senão eu não vou colher o resultado necessário. É o tal do achismo que você falou, né? Eu acho, não, mas eu falei. Isso. Mas será que a Dani entendeu o que eu falei? Ela tem outro repertório de vida, né? Será que eu falei da maneira correta, clara? Isso é bastante complicado. A gente observa que realmente isso é um problema recorrente, né? Dani, e assim, nessas mentorias que vocês fazem nas empresas, o que você pode assim destacar como seria assim o maior desafio, o maior problema que vocês encontram? Sim. Ó,
Uma coisa que você falou no começo, tem vários, tá? Eu vou pegar um aqui e selecionar um. A gente tá falando da comunicação. Tem uma ferramenta que nós utilizamos que é o CIS Assessment, que é de perfil comportamental. Então, eu faço um mapeamento do perfil comportamental do meu colaborador. Só para você ter uma noção, eu tenho perfil comportamental, eu sou influente 92. Eu não sou dominante, esse é o meu natural, quem eu nasci para ser. Eu não sou dominante, eu não sou estável, que a gente fala, né? Pelo contrário, eu sou bem acelerada, assim, impaciente, e não sou analítica, conforme. Então, qual é o meu perfil? Totalmente voltado para pessoas. Aí, se você me coloca atrás de um computador, eu piro. Eu fico assim, engasgada. Por quê? Porque eu preciso me conectar com pessoas. E dentro das empresas, a gente vem mapeando o perfil comportamental da empresa, dos setores. Então, a gente vem construindo. Setor comercial, qual é o meu perfil de pessoas que eu preciso fazer uma contratação? Às vezes eu tenho pessoas extraordinárias ali. Só que elas estão alocadas em funções erradas. Elas foram contratadas com a intenção de ficar ali no financeiro ou ali no marketing, no comercial, mas o perfil comportamental delas não é voltado para isso. Elas se adaptaram. Em alguns momentos, igual eu, a primeira vez que eu fiz esse perfil, o meu adaptado estava 34. Então, eu saí de 92 para 34. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente da minha essência, mas era o meu achismo. Eu acho que as pessoas querem que eu seja assim. Aí eu me adaptei. Aí vem comportamento, vem emoções, vem entendimento. Será que eu me conheço de uma forma suficiente para eu saber realmente quem eu nasci para ser, né? Qual é a minha aptidão? É falar com pessoas, é venda, é financeiro. Eu sou uma pessoa mais analítica, mais conforme ali. Então, eu preciso ter essa clareza. E hoje, dentro das empresas, voltando um pouco para a questão da mão de obra, né? Tá um desafio a contratação. E ainda tem essa questão do perfil comportamental. Será que essa pessoa tem o perfil comportamental para exercer essa função? Então, eu preciso trazer e acompanhar. E tem a questão de desenvolver. Soft skills, eu preciso entender que ela tem habilidades e eu preciso potencializar. Então, Entendi. esse é um dos maiores desafios dentro de uma empresa. E todas essas etapas vocês executam, né? Todas. A gente faz um plano de desenvolvimento estratégico. Então, a gente vai caminhando do operacional, do tático e do estratégico. Então, a gente vai alinhando. Nós sentamos, né, com gestores, com a parte mais operacional, com CEOs, diretores, para fazer esse mapeamento. Então, a gente tem entrado hoje dentro de grandes empresas, médio, grande porte, para trazer essa clareza e potencializar os resultados. Ah, show de bola, Dani. Ainda falando sobre comunicação, né? Aproveitando esse gancho aí, nós agora estamos fazendo aqui utilizando uma ferramenta poderosa, que é o podcast. Show. Né? Que tem se tornado uma grande ferramenta aí para muitas empresas, inclusive, né? Saiu até, inclusive, Dani, um relatório esse ano da Data Reportal, que ela traz a informação de que o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Uau. Né? O ano passado ainda ele estava em terceiro lugar. Esse ano, segundo o relatório da Data Reportal, o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Aí vem, né? Conhecimento a gente tem. Toda essa parte racional está disponível e é uma delícia. Eu falo que eu amo viajar e colocar um podcast, um livro ali para escutar outras pessoas. Mas se eu não alinhar a questão racional com a questão emocional, eu não saio do lugar. Até porque também o podcast é um conteúdo humanizado, né? Então, por isso as pessoas gostam tanto, elas se veem, né, naquele bate-papo. E tem inúmeras situações, um conteúdo que você pode escolher, né, para ouvir. Show.
Eu queria entender, Dani, assim, na sua visão como desenvolvedora de pessoas, né? Trabalho com desenvolvimento de pessoas. Qual que é a importância, né, desse universo digital, de produzir conteúdo? Qual seria essa importância e expectativa para o futuro? Futuras. Então, eu sempre falo que quem não está nas redes sociais, quem não está nessa parte digital, não está em lugar nenhum. Pode ser o dono da panificadora, tem que estar nas redes sociais. Querendo ou não, é uma visibilidade. Você acessa lugares e você acessa pessoas que talvez você não acessaria. Você sabe que na pandemia, o método CIS, ele não aconteceu mais presencial. Então, a cada 2 meses, a gente coloca 12 mil pessoas, 10 mil pessoas no método CIS. E ele passou a ser de forma online. E nós atingimos tanta gente. Pessoas no Japão, pessoas na Angola, pessoas em Singapura. A gente foi, assim, multiplicando. Por quê? Porque gerou essa parte digital, essa facilidade. Então, eu olho essa ferramenta como algo essencial hoje, tem que existir. Olho para o podcast como algo assim transformador. É muito fácil a gente ter acesso a coisas boas, né? Tem coisa um pouquinho mais inferior, mas tem coisas assim extraordinárias. Você escutar grandes empresários, você acessar conteúdos é necessário. Então, eu olho isso como uma grande oportunidade. O meu marido hoje tem uma construtora e ele começou a fazer live. Olha que interessante. E ele sempre olhou para mim e falava assim: nega, eu não vendo obra pela internet. Não vendo. Eu vendo obra através de indicação de pessoas. Ok. E ele fez 1 ano de live. Ele e o sócio dele. Toda quinta-feira ele fazia live e trazia algum fornecedor, algum arquiteto, sempre colocando pessoas ali que ele trabalha junto, né? Terceirizados muitas vezes. E isso gerou uma visibilidade porque ele estava sendo visto. Ele estava falando de um assunto, ele estava trazendo um case de obra e as pessoas, opa, peraí, eu preciso de uma construtora. Vou indicar o Lauro, porque semana passada eu vi uma live dele e eu vi ele falando sobre isso. Então você gera acessos. Quem não está sendo visto não é lembrado. Então é algo que a gente precisa contribuir. Aí é uma experiência que eu preciso gerar conteúdo e levar para as pessoas, porque senão fica só dentro de mim. E às vezes é através de um podcast que a gente muda a vida da pessoa, que ela toma uma decisão, que ela faz uma transição de carreira, não sei. Mas a gente está crescendo e contribuindo. A gente está levando informações. Então eu vejo como algo assim extraordinário. Aí só, né, complementando. Hoje os meus filhos, eles não têm acesso a parte de informações como eu tinha na época, né? Eu assistia algumas emissoras abertas, desenho, é muito diferente. E eu vejo que o João, principalmente o João, ele vê muito YouTube. E ele vê algo assim extraordinário voltado para esporte, acesso. Ele viaja assim para outros lugares, mas é porque alguém começou a desenvolver, gerou conteúdo, gerou informação, então fez ele olhar para algo que talvez demorasse muito para ele acessar. Então eu vejo como algo muito bom. Ele não pode ser tóxico, né? Ele não pode gerar essa dependência, esse vício, mas ele contribui demais. Inclusive essa questão de cursos e treinamentos, né? Há 3 anos atrás era tudo muito presencial, né, Dani? Hoje nós podemos, igual você falou, ter acesso. Isso. Olha, a gente recebe aqui na Casa Cine tantas pessoas que nos contam, assim, eu sinceramente, eu acho assim, inacreditável certas coisas, sabe? São pessoas de todas as áreas que você imaginar. Saúde, advogado, é médico. E todas elas falam a mesma coisa. Nossa, hoje eu atendo pessoas fora do país, atendo pessoas em tal país, em X país, da minha casa. Eu faço os atendimentos, as mentorias. Então, era uma coisa que há 3 anos atrás
não tinha essa visão, não. né? Como que eu atinjo as pessoas fora do país? Você sabe que eu tenho atendimento de coach individual. Eu faço com uma moça que mora na Alemanha, um rapaz que mora no Paraguai. Já atendi no Japão, que era uma brasileira que morava lá. Então, assim, são acessos totalmente diferentes, que acaba surgindo através das redes sociais. Olha, fulana te segue, me indicou você, né? Passou o teu Instagram, passou o teu podcast. Então, a gente leva um acesso para pessoas. E outra coisa, a gente sempre atinge alguém. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, Dani, por que eu vou fazer mais do mesmo? E daí aquela questão, por que não? A tua história é uma, né? Às vezes a tua visão é algo que vai conectar com a visão de outras pessoas. Então não se limite. Se tem gente fazendo, faça algo, né? Criativo, algo diferente, algo verdadeiro, que seja você, mas alguém você vai atingir. Verdade. Né? Com certeza. E você quer deixar assim, alguma dica, Dani? Uma dica valiosa sua, preciosa, especial da Dani, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo? Então, eu quero trazer, né, primeiro um agradecimento. Eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui, voltado para essa dica preciosa, essa questão da comunicação, de desenvolver pessoas, de trazer histórias e contar histórias aqui, é algo muito valioso. Eu vejo isso, durante muitos anos eu me calei. Eu deixei algo muito precioso dentro de mim, valioso dentro de mim, que eu falava assim, gente, quem quer escutar minha história? Por que as pessoas vão querer parar o tempo delas para me ouvir? E eu comecei a ressignificar isso, reprogramar isso. Eu tenho uma história na parte conjugal, me casei muito cedo. Fui mãe da Mavi muito cedo, com 18 anos, fiz uma transição de carreira, emagreci deu quase 20 quilos. Então, assim, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma vivência na área do direito, eu tenho uma vivência na área de mentoria, coach, treinamento, e essa é a minha dica, abra a tua boca, dê voz à sua voz. Impacte outras pessoas através da sua história, talvez seja dentro da empresa. Às vezes você fez algo diferente, você tem um case de sucesso, mas fale para os outros também, mas não se comparando, mas potencializando. Olha, se eu posso, você também pode. Se eu conseguir com todos os desafios possíveis, você também vai conseguir. Então, essa é a minha dica. Dar voz à sua voz, levar a informação, contribuir com a vida das pessoas através da tua própria vida. Acho que seria isso. Todo mundo tem uma história para contar. Exato. Dani, muito obrigada. Eu que muito agradeço. Obrigado mesmo por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Nossa, eu ficaria horas. Eu ficaria horas aqui falando. Ela só não vai ficar porque ela tem um outro compromisso agora. Mas eu quero agradecer. Realmente, assim, é muito produtivo, né? E muito grandioso estar aqui, contribuir com vocês, levar essa informação para outras pessoas e o convite de vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.